O seu paciente já entrou no movimento terapêutico? Meu nome é André Toso e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a colocarem a fenomenologia na prática clínica para ter um atendimento mais seguro, mais profundo e autêntico. Se você não subscreve o canal, peço que subscreva para ajudar a gente a crescer, curte o vídeo, que todo esse movimento ajuda a gente a chegar a mais pessoas que se interessam pela fenomenologia na prática clínica. Bom, hoje eu vou falar de um termo que eu acabei criando ao longo da minha carreira para definir aquele tipo de paciente que consegue entrar no processo terapêutico de forma fluida, né? É um movimento terapêutico, né? Porque assim, vamos concordar, não tem nada melhor, né, para nós, psicólogos, psicoterapeutas, que trabalhamos na prática clínica, né, de que a gente começar a observar um avanço do paciente, né? Quando a gente começa a perceber que o nosso trabalho está dando frutos verdadeiros, né? Que a gente está conseguindo fazer com que o paciente avance, que o paciente consiga cada dia mais ser mais autêntico, ser mais ele mesmo, estar mais em ressonância com a sua própria vontade, sua própria existência, conseguindo ultrapassar os sofrimentos, conseguindo ultrapassar as dificuldades, conseguindo viver uma vida realmente dele e que ele se sinta bem nessa vida e se sinta bem fazendo aquilo que ele faz, né? E isso às vezes é raro, porque a gente encontra pacientes com privações existenciais muitas vezes tão graves que para entrar nessa fluidez existencial, para entrar numa vida realmente mais plena, né, a pessoa tem muita dificuldade. E nós vamos acompanhando ela nesse processo e ficamos muito felizes, né, quando a gente percebe que o nosso trabalho tá gerando algum resultado, está ecoando naquela pessoa e, apesar do sofrimento continuar, porque a vida ela tem sofrimento, né? O sofrimento faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada existencial, mas mesmo assim a gente percebe essa pessoa melhorando, avançando em alguns pontos, se sentindo melhor, sentindo que a vida tem mais sentido para ela, né? Mas tem um momento, e isso acontece algumas vezes, em que esse avanço já não depende praticamente do terapeuta, tá? É um avanço que o próprio paciente começa a fazer de forma muito mais simples, né? A gente, como terapeuta, não precisa ficar puxando pelo paciente, não precisa ficar trazendo o paciente para o processo terapêutico. Ele entra no processo terapêutico de um modo que eu chamo de movimento terapêutico, ou seja, ele entra no movimento terapêutico, né? A comparação que eu faço desse movimento terapêutico é com o ato de andar de bicicleta, né? Quando uma criança, ou mesmo um adulto que não sabe andar de bicicleta, começa a aprender a andar de bicicleta, o que acontece, né? Ela precisa de um suporte maior, de um apoio, né? Uma pessoa que segure a bicicleta para ela começar a aprender a pedalar e a se equilibrar, né? Se a pessoa não está segurando, ela sente insegura de pedalar e de se equilibrar. Então ela precisa saber que tem alguém ali dando suporte para ela. Chega um ponto em que ela começa a conseguir pedalar, né? Já é o primeiro passo. Mas o equilíbrio ainda não está muito bom. E a pessoa continua ali, né? O pai, por exemplo, de uma criança, né, continua segurando a bicicleta para que a pessoa possa conseguir andar sozinha. E chega um determinado ponto que ela consegue se equilibrar também. E começa a andar. E a pessoa fica só assim atrás, não segura mais a bicicleta, mas está ali, apoiando ela. Quando de repente essa pessoa, ou a criança, né, começa a pedalar e começa a se equilibrar e vai embora, né? Consegue fazer sozinha e aí tem uma fluidez no movimento da bicicleta, né? Ela não precisa mais de ajuda, não precisa mais daquele suporte de alguém segurando para ela a bicicleta, né? Se a gente for fazer uma comparação, é como se a bicicleta fosse a vida do nosso paciente, né? E nós estamos ali auxiliando ela a se equilibrar e a poder movimentar a sua vida, movimentar para frente a sua vida, né? Até o ponto em que ela consegue fazer isso sozinha, né? E nesse ponto, a terapia ela avança sozinha. Não precisa mais de nenhum empurrãozinho, de nenhum equilíbrio muito grande. O paciente consegue ir praticamente sozinho no movimento terapêutico, né? Então, a gente aí só precisa mesmo acompanhar a caminhada existencial desse paciente que entrou no caminho, no movimento terapêutico, né? Isso é assim um troféu para todos nós terapeutas, né? Quando a gente chega nesse ponto, nós temos assim uma alegria de ver o nosso paciente
vivendo a existência de uma forma mais fluida, com um movimento mais contínuo, em que as coisas estão mais harmônicas, né? Como que a gente pode saber se o nosso paciente entrou nesse movimento, né, que a gente chama de movimento terapêutico? Como que a gente pode descobrir, né? Existem algumas formas, eu vou falar aqui, mas antes eu vou dar um exemplo clínico de um paciente meu. Eu tenho alguns pacientes que entraram nesse movimento terapêutico, né? Mas de um paciente meu muito particular, a forma como ele entrou nesse movimento terapêutico, né? Quando ele me procurou, ele tinha um problema de trabalho, né, esse paciente. Um problema grave no trabalho, ele não conseguia se sentir bem trabalhando, ele não conseguia se sentir bem no trabalho dele, tinha uma dificuldade muito grande no trabalho. E ele chegou culpando muito o chefe, culpando muito esse trabalho, culpando muito o sistema do trabalho dele, né? O fato de que ele era obrigado a estar naquele trabalho apesar de não gostar, a dificuldade que ele tinha de realmente gostar de fazer o trabalho e também a dificuldade de sair por medo, né? De não conseguir um trabalho melhor, de não conseguir um salário que pudesse atender a família dele e tudo isso, né? E ele iniciou a terapia nesse lugar de reclamação, né? Aos poucos nós fomos trabalhando algumas coisas, né? E ele iniciou um movimento de autoconhecimento que levou a ele a conectar a relação dele com o chefe com algumas relações familiares dele, né? E nesse processo, né, bastante hermenêutico, bastante assim, dele trazer e dele começar a compreender algumas coisas a nível muito afetivo, ele começou a compreender essa relação e começou a se interessar por essa relação, querer entender mais, querer aprofundar. E me pediu isso, que a gente pudesse aprofundar isso para que ele pudesse se libertar daquele sentimento que ele tinha pelo chefe e por aquele trabalho. E quando nós fizemos esse trabalho, né, principalmente com vivências somáticas, vivências afetivas, né, teve um ponto em que houve uma rearticulação de sentido a respeito desse tema. E em praticamente poucas semanas, chamaram ele para uma entrevista num outro lugar. E ele foi fazer a entrevista, acabou sendo chamado para esse trabalho e foi trabalhar num outro lugar. Saiu dessa relação que ele tinha de dificuldade, que ele, em alguma medida, tinha conseguido trabalhar na terapia e já estava assim, bem mais em paz com o chefe, e foi para um outro trabalho em que o chefe, a pessoa que era responsável por ele, era totalmente diferente, uma pessoa muito mais compreensiva, uma pessoa em que ele se dava muito bem, né? E ele começou assim a decolar nesse trabalho, até há pouco tempo se tornar chefe, né? Se tornar o que ele foi para o lugar desse chefe dele, que ele gostava e que ele tinha uma boa relação. Então esse é um exemplo de um paciente que entrou no movimento terapêutico, porque a partir do momento em que ele teve esse interesse por essa questão específica que eu estou trazendo, né, ele começou a andar sozinho, né, porque ele queria realmente sair daquela reclamação e ir para um lugar mais ativo de compreensão, tá? O oposto da reclamação é a compreensão. A pessoa para de reclamar para compreender, né? Quando isso acontece, há uma mudança de maturidade na pessoa, no nosso paciente. Ele sai dessa reclamação, dessa vitimização e vai para a compreensão, vai para a responsabilização. São as duas coisas antagônicas. E aqui começa o terapêutico, o movimento terapêutico. Quando a pessoa sai da reclamação e da vitimização e ela passa, e isso é um processo afetivo, bastante afetivo, e ela passa para a responsabilização, né? Ela passa por um modo de ser que quer compreender e se responsabilizar pela sua própria existência, né? Então esse é um exemplo. Agora, como é que a gente pode saber se o nosso paciente entrou nesse movimento que eu estou explicando aqui, né? O primeiro ponto é perceber se o seu paciente está aprofundando temas por ele mesmo, né? Ou seja, conectando acontecimentos na temporalidade da sua vida, né? Na articulação entre passado, presente e futuro. Nós sabemos na obra de Heidegger, né, que a articulação entre passado, presente e futuro é a estrutura do cuidado, que o Heidegger chama de cuidado.
E é importante perceber que cuidado não a palavra cuidado não é igual a gente tem aqui, que a gente fala, vou cuidar de um cachorrinho, vou cuidar de um bebê, né? Cuidado só no sentido positivo. Para o Heidegger, cuidado é tudo aquilo que vem ao nosso encontro e que nos convoca a cuidar, ou seja, a tomar conta daquilo de alguma forma, mesmo que seja de forma descuidada. O Heidegger até fala no Seminários de Zolikon que uma pessoa que odeia, ela de certo modo já está cuidando, já é um modo de cuidado. Então tudo praticamente que nos vem ao nosso encontro e que nos implica e que nós temos que dar conta, que nós temos que estar ali na lida cotidiana com aquilo, já é considerado cuidado, né? Então esse cuidado ele se dá daquilo que a gente já foi, que é o passado, aquilo que é no momento presente e aquilo que será, que é o nosso projeto de sentido. Quando a pessoa entra nessa conexão temporal articulada, que ela consegue perceber que aquilo que aconteceu no passado dela continua ressoando no presente e construindo o futuro, aí ela consegue aprofundar os temas. E nesse aprofundamento, como o meu paciente fez, né, que foi pegar uma coisa do presente, que era o chefe, a relação difícil com o chefe no trabalho, e conectar com uma relação familiar difícil do passado, quando ele fez isso e trouxe isso para uma compreensão própria, ele aprofundou, né? E nesse aprofundar, ele conseguiu chegar mais fundo, mais naquele lugar mais afetivo, que fez com que a rearticulação de sentido fosse possível e que ele conseguisse mudar não o pensamento e o sentido que ele dava, mas o sentimento que aí fez esse papel de alterar o sentido que ele dava para a relação com aquele chefe, né? Eu dei o exemplo antes para ir conectando com esses pontos, tá? Então a primeira coisa que você tem que perceber é se o seu paciente está aprofundando temas por ele mesmo. Um segundo ponto muito importante é se o seu paciente ele tem insights durante a semana, que continua o processo terapêutico para além daquela 1 hora da consulta, né? Porque assim, tem muito paciente, né, vamos combinar, que chega lá, vomita um monte de coisa, né, se desabafa durante aquela 1 hora, né, faz um desabafo, e depois a semana continua igual, continua fazendo tudo igual, não pensa no que foi falado na terapia, esquece até do que foi falado na terapia, aí chega na semana seguinte, de novo, vomita tudo, fala tudo, repete às vezes muitas coisas e não tem nenhuma conexão uma consulta com a outra muitas vezes. Fica só um desabafo, uma reclamação, né, que é um dos pontos que a gente percebe que a pessoa não entrou no movimento terapêutico ainda, quando ela reclama muito, se vitimiza muito, ela continua reclamando, continua se vitimizando, está quase viciada nisso, né? E não reflete a respeito da terapia durante a sua semana, né? Isso mostra que esse paciente ainda não entrou no movimento terapêutico. Um que entrou é o contrário. Ele vem na consulta, faz 1 hora de consulta, aí durante a semana ele conecta uma coisa que ele viu na consulta com o acontecimento existencial dele. E ele traz isso para a terapia e fala, olha, essa semana aconteceu uma coisa que eu lembrei daquilo que a gente conversou naquela sessão. E olha como aconteceu e tal e tal. Ou seja, ele conecta e tem insights durante a semana do conteúdo da terapia. Ou seja, ele está no movimento, ele está entrando no movimento terapêutico. O movimento terapêutico está já caminhando, né? Porque ele está vivendo a vida dele, está vivendo a existência dele, mas ele também tem uma compreensão do ponto de vista do observador, né? A própria palavra fala, observador, ou seja, ele consegue observar suas dores no dia a dia, né? Muitas vezes a pessoa está tão mal e tão desconectada de si e tão distraída de si mesma que ela não consegue observar a sua própria dor. E nesse não observar a sua dor, ela passa a adoecer cada vez mais, a se privar existencialmente cada vez mais. Muitas pessoas entram em depressão de forma muito lenta, assim. A pessoa vai entristecendo devagar e de repente ela instala-se uma depressão. Por quê? Porque ela estava se distraindo, ela não estava querendo enxergar, não estava querendo olhar as suas dores, e isso fazia com que ela fosse se distraindo, fosse vivendo, e de repente
aprofunda aquela tristeza e ela fica congelada na depressão. Né? Isso é uma coisa comum que a gente vê. E esse paciente que entra no movimento terapêutico, ele não cai nessa depressão porque ele está sempre querendo olhar para a sua dor. Olhar não para ficar se lamentando, para ficar reclamando. Olhar para melhorar, olhar para mudar, para transformar algo que ele sabe que só se transforma algo quando a gente olha para aquilo de frente. Né? Eu sempre comparo o trauma ou a dor, né, com assim, uma comparação. Né? É como se o trauma corresse atrás da pessoa e a pessoa fica fugindo, fica se distraindo, não quer olhar para a dor, não quer olhar para aquele trauma. E aí ela fica a vida toda assim, fugindo. Ela vive em fuga de si mesma, vive em fuga da sua dor, e isso vai privando ela existencialmente de viver uma vida fluida, porque ela está ocupada fugindo da dor. Agora, a pessoa que vira e olha e começa a perseguir ela, a sua dor, começa a olhar de frente para as suas dores, de frente para os seus traumas, essa pessoa tem muito mais chance de enfrentar esses traumas, essas dores, e ir para a vida muito mais forte, muito mais potente, com muito mais potência, né? E a pessoa que entra no movimento terapêutico, ela tem essa característica de olhar de frente para a dor, olhar de frente para os seus traumas e querer melhorar, né? Não ficar afundada na dor, mas olhar para a dor como uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de rearticulação de sentido existencial, né? Então, relembrando, né? O primeiro, seu paciente aprofunda temas por ele mesmo, né? O primeiro, conecta esses acontecimentos na temporalidade. E o segundo, ele continua a terapia durante a semana, ele tem insights durante a semana e tem esse olhar de observador de si mesmo. Tá? O terceiro ponto que a gente pode observar num paciente que realmente entrou no movimento terapêutico é que a vida desse paciente começa de fato a se tornar mais fluida, né? Ou seja, diferentes modos de ser dele ganham um movimento muito mais harmônico, né? As coisas começam a dar certo na existência dele, né? Trabalho, família, espiritualidade, seja lá aquilo que seja a parte da vida dele que estava atravancada, que estava privada existencialmente, que estava difícil dele colocar ordem, começa a se harmonizar e se ordenar. Tá? E isso acontece assim, de um momento para outro, muitas vezes. Tá? Esse paciente mesmo que eu falei, do trabalho, esse movimento dele mudar de trabalho e iniciar esse novo trabalho, abriu várias possibilidades. Ele casou, aí depois ele e a esposa pegaram um cachorrinho para criar, e aquilo fez muito bem para ele. Aí depois de um tempo, ele ganhou uma herança que ele não estava esperando, e isso ajeitou a vida financeira dele. Ou seja, algo que é muito afetivo, que rearticulou um sentido que antes estava privando a existência dele, quando mudou a chave, né, como se diz, tudo começou a dar certo. Né? Ele entrou em outra tonalidade afetiva, ele entrou em outro registro de afinação. E acreditem, isso acontece muitas vezes quando a gente trabalha em profundidade com o paciente. As coisas começam a funcionar, as coisas começam a dar certo. E se a gente também, com a gente mesmo, chega nesse nível de profundidade, acontece com a gente também como terapeuta. A clínica começa a avançar, as coisas começam a ir melhor, os pacientes começam a chegar, o dinheiro começa a chegar, tudo que é necessário, tudo que a gente precisa começa a acontecer de forma mais fluida, porque a gente olhou para dentro da gente, a gente resolveu coisas que a gente precisava resolver, e isso faz uma diferença muito grande, né? É isso, então. Aí o paciente, então, fica com uma vida mais leve, mais harmônica, e a terapia começa a caminhar sozinha também, porque a vida do paciente já caminha muito bem sozinho, né? Por fim, e um dos mais importantes, talvez, assim, um dos que se destacam o paciente para de reclamar, de se culpar e de se vitimizar e começa a olhar para a sua existência na ótica da responsabilidade, né? Que é aquele exemplo que eu dei no início. Né? O paciente parou de entrar em reclamação, de entrar em culpabilização e parar de se vitimizar, tem grandes chances de que ele está entrando na compreensão afetiva, está colocando a existência dele na ótica da responsabilidade, que é aquilo que faz o homem crescer. Né? A responsabilidade faz crescer. Quando a pessoa não tem responsabilidade,
né? Seja com o trabalho, seja com a família, seja com aquilo que ele faz, né? Quando ele não tem essa responsabilidade, ele decai. Quando ele tem responsabilidade, ele cresce, porque ele é obrigado a crescer, né? Ele precisa crescer para dar conta daquilo que o interpela. Ele precisa cuidar de modo mais maduro, de modo mais adulto, né? Então a responsabilidade, quando a pessoa entra na responsabilidade sobre a sua existência e sobre aquilo que ela precisa fazer para dar conta da sua existência, isso é um crescimento enorme existencial para o paciente e faz com que ele movimente o terapêutico assim de uma forma muito mais fluida, né? Dessa forma, o paciente ele sabe que precisa tomar sua existência para si mesmo e que é ele quem constrói a existência dele. Independente de pessoas, independente do governo que está no governo, independente das suas próprias ideias, independente das suas próprias situações existenciais, dos seus traumas, porque ele sabe que ele tem um poder que só ele tem, da responsabilidade sobre a sua própria existência e da possibilidade de rearticular sentidos que foram difíceis, né? O sofrimento existe, o sofrimento aconteceu, mas ele pode mudar o olhar para esse sofrimento, né? Quando o paciente percebe isso, aí a terapia sobe assim, que o paciente realmente aí anda sozinho de bicicleta, né? Com o exemplo que eu dei. Então, são esses 4 pontos que eu trouxe hoje. Tem mais pontos, né? Mas para um vídeo assim, né? Então, é bom a gente aprofundar em 4 pontos, né? Então, o paciente aprofunda temas por ele mesmo, conecta esses acontecimentos na temporalidade. O paciente continua a terapia para além da 1 hora por semana, tem insights durante a semana, né? Conecta com a terapia a sua própria existência. A vida dele começa de fato a se tornar mais fluida, né? As coisas começam a acontecer, dar certo para ele, e ele para de reclamar, de se culpar, de se vitimizar e começa a olhar a vida e a existência sob a ótica da responsabilidade, né? Esses 4 pontos, se você vê esses 4 pontos no seu paciente, parabéns, ele entrou no movimento terapêutico e aí fica muito mais fácil de atender ele e a existência dele vai ficando mais fluida. Daqui, ele pode até ter a possibilidade de receber alta, né? Alta é um assunto que eu posso gravar um dia no vídeo, né? Eu não sou uma pessoa que acredita muito em alta. Eu acho que a gente sempre pode se compreender melhor, né? A alta vem do próprio paciente, quando ele diz, olha, agora eu já não preciso mais. Mas isso é um tema para outro vídeo. Mas se esses 4 pontos já estão feitos, é provável que o paciente em algum momento vá dar esse passo de falar que já não precisa mais da terapia, porque ele já está, ele mesmo sabendo fazer o movimento terapêutico. Então não é tão fácil ter pacientes com esses 4 pontos já bem alinhados, né? Começa a reparar, será que você tem algum paciente assim? Escreve aqui, comenta aqui embaixo se você já atendeu um paciente que chegou a esse ponto, ou que está nesse momento, nesse ponto, de já caminhar existencialmente por conta própria nesse processo terapêutico, nesse movimento terapêutico, tá bom? Então, compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, curte aqui o vídeo e subscreve o canal para você acompanhar o nosso trabalho. Grande abraço e até o próximo vídeo.